O Max, que é cantor e compositor, e que tem uma trajetória aí, vamos dizer, de músicas que são politizadas e que trazem uma ideia e, sobretudo, uma reflexão acerca do que vem a ser a classe média, ao menos quando a gente analisa a música classe média tua, Max, a gente vê trechos como toda tragédia só me importa quando bate em minha porta, porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Essa tua obra é de 2006. Eu te pergunto, praticamente 20 anos depois, relendo a tua obra, relendo a tua canção, a classe média ainda é representada desta forma, nós ainda estamos com ela, com esse mesmo problema e com essa mesma necessidade de reflexão. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigado, Vera. Bom dia, mais uma vez. Olha, infelizmente sim, viu? Essa música é de 2005, 2006 e ela faz esse recorte social, né, em cima da classe média, que era uma coisa que é uma coisa que raramente as pessoas fazem, né? Normalmente as músicas de protesto, quando elas chegam e quando elas acontecem, é sempre assim, responsabilizando as pessoas, responsabilizando o status quo, responsabilizando o próprio Estado, né? Responsabilizando o mundo, mas nunca se voltando para si próprio, para entender o que efetivamente você, como cidadão, está fazendo para que a coisa fique melhor, né? E a música ela tem exatamente esse contexto de colocar o eu lírico dentro da música como o fator fundamental para que aquela coisa esteja acontecendo, para que aquela coisa ruim esteja acontecendo. Então, a classe média, que é a classe a qual eu pertenço, ela é assim, a gente é egoísta mesmo, a gente pensa no nosso melhor, até porque por uma questão até do próprio capitalismo, o individualismo acaba sempre prevalecendo, né? E isso não muda, isso não se altera. Por mais que a música tenha alguns pequenos detalhes que de repente a gente possa dizer que estão ainda datados, como a questão da revista semanal, que eu acho que nem existe mais a revista semanal, né? Mas assim, tá ali a assinatura e a intenção daquilo que é a classe média e do sentimento que eles têm com relação às outras classes, ou o sentimento que elas têm com relação a ascender as classes superiores, mesmo não tendo a menor chance disso acontecer, ela mesmo assim ascende e fica nesse eterno looping. E a música, ela meio que se eterniza porque o quadro, infelizmente, não muda. Não é para se se festejar o fato da música ser assim, atemporal, mas infelizmente é isso, né? Como é que foi o teu start para escrever sobre a classe média e para fazer toda essa reflexão sobre a classe média através da música? Na verdade, aconteceu por causa de um assassinato brutal que houve de um casal de meninos, se não me engano, na Serra da Cantareira, que aconteceu por volta lá por idos de 2003, 2004, que o casal foi assassinado. Agora não me foge assim da memória, mas foi exatamente isso, porque como obviamente foi um crime horroroso, claro, que aconteceu em cima de pessoas da classe média alta, isso repercutiu muito. Então, me lembro de ligar todos os noticiários e ver aquilo sendo falado, e falado, e requentado, e massacrado, e aí chegam as pessoas defendendo a menoridade penal, defendendo a prisão perpétua, defendendo pena capital, defendendo tudo aquilo que não combate o que realmente causa esse tipo de fenômeno, né? Mas fazendo aquelas análises superficiais e popularescas, né, que a gente sempre vê. Então, isso foi que acabou me dando o start para fazer a música, né? Porque imagina, não é um discurso meu, mas a gente sabe, isso acontece a todo instante, nas periferias, acontece a todo instante, em determinados pontos, que parece que ali sim, ali é admissível que aconteça.
mas quando acontece com pessoas que estão próximas à nossa realidade e dia a dia de classe média, aí isso merece destaque. Então, por isso que eu acabei falando sobre isso na música. Até porque a mídia também, a mídia tradicional, né, ela tem esse viés, né? Falando especificamente de São Paulo, sei que a gente fala para o Brasil todo, mas falando especificamente de São Paulo, existe um núcleo, um centro que entra dentro do espectro do noticiário. Então, notícias sobre o trânsito é sobre determinadas regiões. Notícias sobre cultura é sobre determinadas regiões. Notícias sobre gastronomia abrangem determinadas reuniões. Então, as coisas não trafegam e não caminham em outras áreas que também tem gente fazendo cultura, fazendo gastronomia, fazendo arte, mas também tem gente precisando de Estado lá. Não o Estado opressor, mas o Estado que assista e que garanta a qualidade de vida das pessoas, né? Esse é um dos momentos mais difíceis para fazer música, como é que eu posso dizer? Música com conteúdo, música com repertório, música que faça pensar. É um dos momentos mais difíceis no Brasil, se a gente for analisar o grande lobby que tem em cima de sertanejo universitário e até do universo gospel, que começa a tomar conta das grades da mídia hegemônica. Eu não sei, viu, Viário? É meio difícil da gente concluir, porque assim, é sempre difícil fazer. Sim, E sempre foi, né? E provavelmente como vai continuar sendo. Isso não é um fenômeno exclusivo, do Brasil. É assim mesmo. Até porque o capitalismo tem assim como premissa transformar tudo aquilo que é cultural ou peça de reflexão em entretenimento. Então, rapidamente, eles vão lá e capturam aquilo, né? Isso uhum. aconteceu com todos os gêneros musicais que a gente possa imaginar, né? Se você imaginar, por exemplo, o Deu uma travada aqui para mim agora. e entretenimento. Uhum. Oi, eu caí? Eu Não, caí? deu uma travada só, mas voltou, vamos lá. Ah, tá, tá. Eu não lembro onde eu parei agora aqui. Você está falando do que tudo se transforma em entretenimento. É, exatamente. Então, tudo acaba virando entretenimento, né? Então, até o funk carioca, que é uma manifestação que surgiu ali de forma orgânica dentro das comunidades, também foi trazido pela indústria e transformada em entretenimento. Aí aquele viés cultural, reflexivo, vai sendo trocado por uma questão mais voltada para o consumo e para o entretenimento em si mesmo. Nada contra quem quer fazer o trabalho do entretenimento em si, mas acho que é uma coisa meio que pensada para neutralizar eventualmente essas produções que têm o viés mais assim de contestar e de questionar e mesmo de botar as pessoas para pensar, né?